Bora! Vou trabalhar! Bom demais, professor. Bora, ó, sanfoneiro, eu quero escutar aí, mas no final, hein? Cadê o sanfoneiro? Sanfoneiro, no final, a senhora quer também? Professora Gisela? Tudo bem? Que Tudo. tal? Oi. Professor Wellington? Boa Meu, agora você tarde. vai ter que aumentar um pouquinho o áudio. Tentar organizar aqui. Aí. Tá me escutando agora, professor? Escutando melhor? Tá bacana. Tá. Turma, então, nossa live hoje a gente vai discutir as questões de oclusão na questão da obtenção do GIG. Disponibilizei um material para vocês sobre confecção do GIG, sobre as funções desse GIG, e a gente fez uma introdução para que serve esse GIG. Então, eu gostaria que a turma agora começasse a me explicar o que eles entenderam dessa situação de confecção do GIG, principalmente qual seria a função desse GIG. Quem poderia se habilitar a iniciar? O GIG é um dispositivo desprogramador neuromuscular. E peraí que eu vou lembrar a função. Não vou decorar não, hein? Para entender. A função dele é desocluir todos os dentes para fazer o registro no articulador. Certo. Quem mais ajuda o Paulo e a Maria Eduarda? Além dessas funções que eles falaram. Registrar a relação cêntrica, obter a relação cêntrica. Pronto, agora eu já tenho duas palavras, GIG e relação cêntrica. Essas são as duas palavras principais da aula de hoje. Eu preciso começar a entender qual a importância de GIG e qual a importância de relação cêntrica. Primeira coisa que a gente precisa começar a imaginar é por que essa tal dessa relação cêntrica é tão importante? Por que relação cêntrica é uma posição importante para a odontologia? Vamos lá, quem me ajuda? É uma posição de relaxamento? É uma posição onde eu tenho os músculos numa posição de relaxamento muscular, ok? O que mais? Independente de dente. Independente de dente. Gente, por É que o a Maria Eduarda... paralelismo. Por que Maria Eduarda está falando que relação cêntrica não depende de dente? Odontologia não depende de dente? Não faz o menor sentido para mim. Porque faz relação com o côndilo. Faz uma relação com côndilo, mas é uma relação que não depende de dente. Mas como é que eu quero alguma coisa que não depende de dente? Não tem contato dentário. Certo, mas se não tem contato entre os dentes, por que eu afirmo que isso é certo? Porque a gente vai observar uma relação maxilomandibular Certo. entre a mandíbula e a maxila. Certo. Aí a gente exclui a dentição e vai observar isso. Mas por que eu excluo a dentição? Se eu estou estudando oclusão, se eu estou estudando o jeito que esses dentes ocluem, por que eu vou desengrenar esses dentes? Eu tô tentando dar dica, prof. O seu tá ok, eu tô tentando dar dica para eles. Ó, aqui, ó. Tô tentando em libras, É igual ó. aqueles artistas no retorno aqui do áudio. Porque depende da posição do côndilo para ter uma oclusão correta. Então, mas a Maria Eduarda falou que a relação cêntrica não depende de dente. Então, não depende da oclusão. Eu quero só entender por que relação cêntrica é uma posição tão importante e que não depende de engrenamento de dente. Que é uma posição que depende do côndilo, ok. Que é uma posição de relaxamento muscular, ok.
Mas agora eu preciso entender por que que ela não pode depender de dente. Vai, Lissa. Alguém? Maria Eduarda, É por causa Pedro. da TM, não. Oi? Professor, tem gente esperando para ser aceito. Ok. Entrou. A Silvia sabe a resposta. Quem sabe? A Silvia. Ela acabou de entrar, coitada. Me Pegadinha. perguntou essa semana. Você me perguntou essa semana também, Silvia. Não, ela dispara, ela tá disparando para todo mundo. Vamos lá, turma. O que que vocês acham? Eu preciso de vocês participando. Quando envolve dente, envolve as outras coisas e trabalha e não fica relaxado. Tipo, trabalha o músculo, o dente. E a relação cêntrica, no caso, é uma posição de relaxamento, que não tem trabalho, não sei. É porque nem sempre os dentes estão na posição correta, então você precisa achar uma posição que você possa trabalhar esse aparelho estomatognático completo. Certo. Então a Bruna já começou a fazer um pensamento assim, professor, eu preciso de uma posição que eu confie. A palavra é confiança. Você confia em dente? Não, não confio em dente. Porque eu sei que dente desgasta. Se os dentes desgastarem, a relação da maxila e da mandíbula muda. A dimensão vertical vai diminuindo. Então eu não posso confiar numa posição que vai mudando. Então eu preciso de uma posição que não mude e que eu confie. Qual posição é essa? É justamente a relação cêntrica, porque é uma posição que não depende de dente. Outra resposta que alguém poderia me dar é, professor, relação cêntrica é importante porque eu tenho paciente que não tem dente. Se o paciente não tiver dente nenhum, qual posição que eu vou colocar essa maxila em relação a essa mandíbula? Vou montar ela protruída? Vou montar ela em guia canina? Vou montar ela... Não tem dente. Como é que fica essa relação? Então, eu preciso achar uma posição em que eu confie. Então, a relação cêntrica é uma posição confiável entre a mandíbula e a maxila, ou seja, uma posição maxilomandibular, onde eu tenho uma posição dessa mandíbula que não tem o toque entre os dentes. Tudo certo até aqui? Tudo certo. Os côndilos estão encaixados perfeitamente na concavidade articular. Eu vou ter um relaxamento muscular máximo possível. Só que, como que eu acho essa posição? Se eu virar o professor Paulo Henrique agora e falar assim, professor, fica em relação cêntrica. Ele abriu um pouquinho o espaço entre os dentes. Mas isso é a relação cêntrica dele? Não sei. Se ele abrir tudo, isso é relação cêntrica? Não sei. Então, esse espaço que tem entre os dentes, que tanto que é o certo para achar uma relação cêntrica? Alguém tem alguma dica? Prof, enquanto eles vão pensando aí, eu acho que é importante a gente falar... Pode falar. Eu acho que é importante a gente falar que é uma posição que o Oxon define como ortopedicamente estável. Então, esse é o objetivo da gente tanto ir atrás da RC. Né? É uma posição onde os côndilos eles estão em harmonia com toda a estrutura. É por isso que a gente está indo atrás da RC. Isso eu acho importante falar. Perfeito. Então, se a gente imaginar essa posição ortopédica estável, é o melhor para o paciente. Relação cêntrica é a melhor posição. É onde ele vai ter conforto, né? Na verdade, aqui só para fazer um adendo aí, é assim, quando você encosta um dente no outro, automaticamente, quando você encosta, a sua musculatura, o sistema nervoso central manda informação lá para cima, a sua musculatura enrijece. Então, você não tem relaxamento muscular com encostar dente. Por isso que é interessante ter uma posição que independe de toque dental, para poder você tentar, nesse momento de relaxamento muscular, engrenar os seus dedos numa posição melhor possível. Então, a relação cêntrica é uma posição que
articular. É uma posição do côndilo lá na cavidade glenoide, que vai gerar um relaxamento muscular e independe de dente. Isso é ótimo. Por quê? Porque eu estou reabilitando pacientes que têm dente, tem metade de dente, tem perda de um dente, tem perda de 2, tem perda de 10, e tem paciente que não tem perda, tem dente nenhum. Então, se eu tiver contato de dente, meu músculo enrijece, eu não consigo posicionar a minha articulação lá no lugar que ela tem que ficar. Então, o ideal é põe a articulação no lugar e depois engrena os dentes na posição correta. Porque aí eu tenho relaxamento muscular, maior conforto e engrenamento dental na melhor posição possível. E aí sim, do ponto de vista de reabilitação oral, seria perfeito eu ter músculo no lugar, articulação no lugar e dente funcionando da melhor forma possível. Então, de forma simples, por que eu vou usar a relação cêntrica? Porque é mais confortável. Por que é mais confortável? Porque ela relaxa músculo. Por que ela relaxa músculo? Porque não tem contato de dente que está fazendo o músculo enrijecer. Simples assim. Quando eu não tenho contato de músculo fazendo dente, a musculatura enrijecer, eu tenho conforto articular. Né? O meu músculo, eu falei para vocês na aula, ele não serve para ficar funcionando 24 horas. Ele tem que ter 18 horas ou 20 horas de relaxamento e 2 horas de função. Então, por isso que eu quero colocar o meu côndilo lá onde ele relaxa. Tá? Acho que é isso. Professor, mas eu não entendi. Se um paciente não tiver dente nenhum, então ele não tem músculo enrijecido? Na verdade, quando ele não tem dente nenhum, ele não tem posição mandibular correta. A posição da mandíbula vai sempre empurrar ou para frente, ou para trás, ou para o lado. Ele está instável, ele está desequilibrado articularmente. Então, a ausência do dente também gera problema muscular. Perfeito. Por quê? Se você perde... Quem ele não tem parada, né? Para frente? Quem que segura? Os dedos anteriores, não é? Quem segura a mandíbula de andar para baixo? Os dedos posteriores. Então, se eu perco um dente anterior, minha mandíbula, opa, desliza. Vai embora. Mas se eu perco um posterior, opa, baixa. E aquele côndilo que estava relaxado começa a ficar... estirado, ligamentos estirados. E aí dá problema. Na verdade, a articulação ela foi feita para ficar estável, né? Se você desestabiliza ela por algum motivo, ela cai em desequilíbrio. Aí começa a forçar um músculo, forçar um ligamento e a coisa começa a cair em problemas sérios. O microfone está aberto? Tá, estamos se escutando. Turma, e essa posição que o professor Paulo Henrique falou, que onde eu tenho a relação... Professor? Pode perguntar, Silvia. Pode perguntar, Silvia. Silvia? Nós estamos escutando. Qual a posição... Oi, voltou, é minha entrevista. Ah, tá. Professor, então, a relação cêntrica é uma posição articular e a ADVR é uma posição relacionada aos dentes. Mas pode acontecer da relação cêntrica coincidir com a dimensão vertical de repouso? Calma. O espaço entre Calma. São coisas diferentes. São coisas diferentes. A dimensão vertical de oclusão é uma medida. É uma medida, isso que eu ia falar. É uma medida. É uma medida do arco superior em relação ao inferior. Essa medida, dimensão vertical quando os dentes ocluídos, de oclusão. Quando relaxado, dimensão vertical de repouso. O espaçozinho entre os dentes, espaço funcional livre. Ok, essa é uma medida. Agora, a posição que a mandíbula adota em relação à maxila, eu posso ter protrusão, guia canina, posso ter a relação cêntrica. Essas são posições da maxila em relação à mandíbula, posições maxilomandibulares. Eu não posso confundir essas situações. É a mesma coisa de você me perguntar assim, professor, qual que é a relação, exemplo, de overjet com MH? São medidas diferentes, são situações diferentes. Então, a posição maxilomandibular, relação cêntrica, protrusão, abertura máxima, máximo engrenamento, são posições que a mandíbula adota em relação à maxila.
dimensão vertical é a medida da mandíbula em relação à maxila, quando ela está toda ocluída, dimensão vertical de oclusão. Mas eu entendo a sua pergunta, Silvia, porque aparentemente DVO e MH seria a mesma coisa. Não, uma é em relação à posição mandibular e outra é em relação à medida que essa mandíbula adota em relação à maxila. Consegui explicar, Silvia? Prof, tem gente esperando para entrar. Entrou. Aí, dá. O nome mesmo já fala, né, Diogo? O próprio nome já fala. Dimensão Entendi sim, professor. vertical de oclusão, né? O próprio nome já diz o que é. É uma medida no sentido vertical, quando eu estou com os dentes encostados. Uma medida entre o arco superior e inferior, quando eu estou com os dentes encostados, né? Então, quando eu falo dimensão vertical de oclusão, estou falando em medida da relação maxilomandibular entre o arco superior e o arco inferior, onde eu tenho dentes encostando. Dimensão vertical de repouso, uma medida. Dimensão quer dizer o quê? Medida, não é? Uma medida no sentido vertical, quando a minha musculatura está entre aspas, que a gente sabe que ela não está em relaxamento 100%, né? Ela está em tônus muscular, mas em repouso, porque entre aspas ela está em repouso, está descansando. Então, são medidas nesse sentido. E quando você fala máximo da intercuspidação habitual em relação cêntrica, eu já estou falando já de engrenamento de dente e de engrenamento de côndilo, né? Então, são conceitos que parecem ser iguais, mas não são tão iguais assim, né? Isso. E pensando nessas posições da mandíbula em relação à maxila, em relação cêntrica, agora eu entendi que essa relação cêntrica não tem o toque entre os dentes, porque se tiver o toque, tem um tônus muscular, e esse tônus muscular atrapalha o posicionamento da cabeça da mandíbula lá na eminência articular. Ok. Na fossa articular. Ok. Agora eu pergunto, que tanto eu tenho que abrir de espaço entre os dentes? De 1 a 3 milímetros? De 1 a 3 milímetros. E se eu tiver um dente extruído 3 milímetros? Eu abro 3 milímetros, continua tocando o dente. O conceito aí fala que não pode ter toque de dente. Que tanto que eu vou abrir? Qual que é o espaço necessário da mandíbula em relação à maxila para eu tentar buscar essa relação cêntrica? Quanto mais, melhor? Maria Eduarda falou de quanto a quanto? 1 a 3. De 1 a 3. Se 1 é bom, 3 também, por que eu não Aí, coloco nesse 6? caso, a gente usaria o mínimo ou nunca pode ultrapassar os 3 milímetros? O mínimo. Por que você chegou nesses 3 milímetros como mínimo, Silvia? Não, eu falei o seguinte, por exemplo, você falou que passou, o dente está passando de 3 milímetros, né, o toque. Aí, você vai estabelecer um mínimo que não, que passe os 3 um pouquinho, mas que não aumente muito. Deu para entender? Eu não sei explicar muito bem. Não, explicou. Você quer, assim, um mínimo que não tenha toque, não é isso? Isso. Pronto, resolveu. Perfeito, perfeito. Não tem como a gente medir. Cada paciente vai ser de um jeito. Paciente que vai ser 1, tem paciente que vai ser 0,8, tem paciente que vai ser 1,5. Não tem como a gente medir. É bem subjetivo nesse momento. Mas tem que ser o mínimo. E o paciente edêntolo, que não tem dentes? Que tanto que eu vou abrir, você vai manipular ele com a cera em posição, simulando o tamanho dos dentes. Antes de levar em relação cêntrica, você já colocou um artefato na boca do paciente que está simulando o tamanho correto dos dentes. Então, assim, você vai fazer uma manipulação do paciente como se ele tivesse dentes, mas essa altura desses dentes você já estabeleceu previamente em rodetes de cera, que a gente chama na região superior e inferior, para conseguir levar esse paciente em relação cêntrica. Mas agora não vai ter gig, né? Não vai ter não gig. Tem gig. Nessa hora aí, primeiro ela vai ter que usar
aqueles conceitos de dimensão vertical de repouso, dimensão vertical de oclusão, espaço funcional livre, para depois usar o segundo conceito, que é o conceito de posicionamento mandibular, para chegar na RC. Perfeito. Aí Então, é o seguinte, desculpa, vai. Primeiro ela acha uma altura, como o Diogo falou, através dos roletes ou rodetes de cera, e depois, através de manipulação, ela vai chegar à relação central. Legal. Aí assim, ó, você está perguntando que tanto que eu vou abrir a minha mandíbula para chegar na RC, né? O mínimo suficiente para desocluir os dentes. E aí eu falo 3 milímetros, por quê? Porque o espaço funcional livre é de 3 milímetros. Se eu abrir mais que 3 milímetros, quer dizer, se eu desencostar os meus dentes mais que 3 milímetros, ou seja, eu estou tendo um contato prematuro acima de 4 milímetros, o que isso vai acontecer? Está gerando uma invasão do espaço funcional livre. Não é? Então, a pessoa fecha a mandíbula, mas automaticamente ela fecha, invadindo o espaço funcional livre. É uma discrepância muito grande de altura de dente aí nessa posição. Isso aí pode dar problema. Eu acho que não chega a ser muito mais do que isso, a não ser se tem um problema oclusal, por exemplo, a mordida profunda, alguma coisa nesse sentido, porque se invadir mais do que isso, pode começar já a pensar nessa questão de estar invadindo o espaço da fala, né? Então, uma associação que eu estou fazendo aqui, posso até estar enganado, mas eu acho que funciona nesse sentido aí. Sim, é justamente essa ideia que a gente tem. Eu preciso entender o tanto que eu posso abrir do espaço desse contato, porque eu quero o mínimo possível sem ter o toque de dente. Se eu abrir muito esse espaço, eu já não estou mais numa posição de relaxamento muscular. Poderia muito bem... E não está mais dentro da cavidade articular. Eu poderia para o paciente falar, abre o máximo possível. Ele abre a boca. Ele abriu o máximo possível. Tem toque entre os dentes? Não, não tem toque entre os dentes. Vou estar em relação cêntrica? Não. Porque todos os músculos estão tensionados para fazer essa abertura máxima. Então, isso não vai dar certo. Professor, então, onde é que está essa relação cêntrica? Ela está quase quando está tendo o toque entre os dentes. Está quase encostando, mas não encostou ainda não. Quase Quem lê o livro do Oxford? Quem lê o livro do Oxford, o Diogo fala que a relação sempre está entre um ponto entre 0 e 8 milímetros da abertura bucal. Naquele momento que a gente chama de eixo final de rotação do côndilo, né? Perfeito. Então, eu não posso afirmar que é 2 milímetros, que é 3, que é 4, que é 5, que é 6. Eu posso afirmar até 8 milímetros. Eu posso ter uma posição de RC aí. Ela não é certa, exatamente certa. Daí os conceitos de RC são totalmente adversos. Assim. Tem escola que fala que é um ponto, tem escola que fala que é outro, né? E a gente nem precisa entrar muito nesse mérito aí, mas o que a gente precisa saber é que a abertura bucal mínima vai te levar para uma posição de relaxamento muscular que você pode posicionar na posição de relação cêntrica. Mas a relação cêntrica entre si está entre o ponto 0 até a abertura mínima de 8, né? De 8 milímetros. Esse é o ponto. Pode falar, professor. Esse que é o ponto, mais ou menos o ponto ideal dela, está nessa média aí, entre 0 e 8. Imaginando dessa forma, eu preciso de algum aparelho, algum artifício para me ajudar a obter essa relação cêntrica. Porque é muito difícil eu virar para o meu paciente e falar assim, abre a boca 0,5 milímetros. Joga o côndilo em relação cêntrica. Meu paciente, a primeira coisa que ele vai querer fazer é protrusão, porque é o movimento mais fácil de execução. Então, se eu tentar alertar meu paciente que eu vou movimentar a mandíbula dele, que eu vou registrar algo na mandíbula dele, a primeira coisa que ele vai fazer é jogar a mandíbula para frente e fazer uma protrusão, onde você vai fazer um registro da relação cêntrica de forma errada. Então, a gente começa a pensar assim, ok, vou fazer essa manipulação, vou jogar meu paciente em relação cêntrica, mas eu preciso de um artefato, eu preciso de algum aparelho para me auxiliar. E esse aparelho é justamente o jig. Então, o jig tem a função de auxiliar
na obtenção da relação cêntrica, criando esse espaço mínimo necessário entre a arcada inferior e a superior para não ter toque entre os dentes. Professor, meu jig ficou bom? Alguns quesitos. Seu jig está estável, ou seja, está prendendo na região dos dentes anteriores e superiores? Está, professor. Seu jig, quando você coloca no paciente, ele gera a desoclusão de todos os dentes posteriores? Sim, professor, meu jig está gerando a desoclusão de todos os dentes posteriores. Então, seu jig cumpriu a função. Agora a gente precisa imaginar qual a espessura que esse jig pode ter. Porque se você fizer um jig muito grosso, muito volumoso aqui na frente, vai abrir muito espaço e vai distanciar muito os dentes posteriores. Isso não é bom. Então eu preciso de um jig na espessura mínima necessária para gerar uma desoclusão dos dentes posteriores. Aí entra aquele quesito que eu disse em aula dos espaçadores. Coloco 2 espaçadores nas regiões posteriores, que vai gerar uma desoclusão desses dentes posteriores em torno de 1 a 1,5 milímetros, que vai abrir um espaço na região anterior de 3 milímetros, que a proporção é de 1 milímetro para 3 milímetros na região anterior. A cada 1 milímetro posterior que eu abro 3 aqui na frente. Então, eu vou ter um jig de uma espessura média em torno de 3 a 4 milímetros, como vocês já afirmaram. E isso vai gerar desoclusão dos dentes posteriores. Essa é a teoria. Ok? Professor, eu fiz o jig, fiz nessa espessura, fiz tudo certinho, mas ainda está encostando o dente lá no fundo. Então, o que eu tenho que fazer para esse jig gerar desoclusão desse dente que ainda está encostando um dente posterior? Eu preciso aumentar a espessura do jig aqui na frente. Quando eu aumento a espessura do jig, eu aumento o espaço posterior e gero a desoclusão. Quem realmente assistiu a aula, está acompanhando, está imaginando o jig, está imaginando o jig em posição e está imaginando que não tem toque de dente quando da utilização do jig. E quando eu não tenho toque de dente, isso gera uma desprogramação neuromuscular. O que é essa desprogramação neuromuscular? É quando você dá um reset. Quando a máquina trava, igual a minha internet hoje estava, eu vou lá e deleto e reseto. Desligo e reinicio a máquina. A função do jig é ir lá no sistema nervoso central e, opa, essa mordida está errada. Esse engrenamento maxilomandibular não está correto. Eu quero uma posição mais confortável, eu quero uma relação cêntrica. Então, eu vou desprogramar os músculos que estão tensionados nessa região. Então, a função do jig é gerar desprogramação neuromuscular a partir do não contato dos dentes posteriores. E o questionamento que eu fiz para o professor Paulo Henrique foi justamente quando o meu paciente não tem dente, eu não posso imaginar que então os músculos estão relaxados, porque ele não tem dente. Muito pelo contrário, pela ausência dos dentes, pode ser que esses músculos tenham que trabalhar muito mais e de uma forma muito mais errada. Porque o músculo contrai muito mais, passa do ponto de contração. Então, eu não posso afirmar que um paciente desdentado não possa ter problemas musculares por questões de mastigação, ok? Obteve-se o jig na espessura correta. Não está tendo toque de dente posterior. Como é que eu sei que não está tendo toque de dentes posteriores no meu paciente? Alguém tem alguma Podendo ideia? usar o fio dental ou aquela papel carbono, né? Papel Pra carbono. colocar e ver se tá, porque às vezes pode ser uma sobreposição. Então, antes de, às vezes, a gente olhar o jig, se for aumentar a espessura, tem que ver se não é somente uma sobreposição, né? Sim, eu mostrei lá na aula uma sobreposição de imagem, porque às vezes quando eu analiso por vestibular, eu acho que os dentes estão encostando, mas os dentes não estão encostando. É só a cúspide vestibular do superior se sobrepondo sobre a cúspide vestibular do inferior, mas tem espaço entre esses dentes.
para checar é justamente o que vocês falaram. Teve um período, um semestre, que eu falei para os alunos, então passe o fio dental para checar o ponto de contato. E o que o aluno fez? Passou na. Nossa. Passou nas proximais. Será que ele entendeu o conceito? Será que ele entendeu que esse fio dental tem que vir de mesial para distal na oclusal dos dentes para checar se não tem toque? Então, o fio dental, você coloca o gig, passa o fio dental e leva o fio dental até na distal do segundo molar e volta esse fio dental em direção à mesial, mas é na face oclusal. Se o fio dental passar livre nessa face oclusal, significa que não está tendo toque. Professor, o fio dental travou. Só que o fio dental não te mostra onde, qual dente, ele é muito impreciso. Então, eu posso usar uma folha de papel carbono, aí tem uma pinça própria para isso. Vocês têm essa pinça, está lá na sua maleta. Pinça de Miller. Ela não tem outra função, a não ser segurar uma folha de papel carbono, para você levar na face oclusal desses dentes posteriores, paciente com giga em posição. Quando o paciente ocluir, só pode encostar no gig, não pode encostar em nenhum dente posterior, ok? Feito dessa forma, o que pode ocorrer? Pode dar certo ou pode não dar certo. O dar certo, o que seria? Gerou a desoclusão dos dentes posteriores. Estou sem contato de dentes posteriores, tudo certo. Vou seguir no meu planejamento. Professor, está com contato de dentes posteriores. Tenho que fazer outro gig? Sim ou não, turma? Não. Não, pode fazer o desgaste a broca Maxcut. Quem está falando? Maria Eduarda? Eu. Maria Eduarda desgastou com broca Maxcut. Isso. Alguém tem outra ideia? Não tem que colocar, mas aumentar a espessura? Pois é, tem que aumentar. Eu aumento com a Maxcut? Não, você coloca mais produto. Então, o que eu faço? Coloca mais resina. Aumenta a espessura. Que tanto? Colocando mais resina. Como? Eu não sei. O professor não passa no meu box? Quando ele passa xingando. Ele passa bravo. Professor, se eu tiver com o gig e vou ter que aumentar a espessura dele, a resina que eu vou usar vai, entre aspas, colar no que já tá pronto? Resina cola em resina. Mas aí vai colocar a resina só na pontinha, não é? Porque quando você vai confeccionar o gig, você faz um desgaste para ele ficar com a pontinha para ter só um toque. Certo. É justamente nessa pontinha, em cima desse toque único, que você precisa aumentar essa espessura. Você não precisa adicionar resina por dentro do gig, onde vai em contato com os dentes, na face vestibular, na mesial, na distal do gig. É só na palatina, naquele biquinho que eu mostrei no vídeo, que faz com os dedos indicadores, onde gera aquele toque do dente inferior anterior. Se eu aumento essa espessura e distancio mais os dentes anteriores e inferiores dos superiores, eu aumentei a espessura do gig. A grande questão é, essa espessura é adicionada com auxílio do pincel, monômero e polímero na técnica de nylon, que vocês já dominam desde o primeiro período, quando vocês fizeram o casquete lá em morfologia. Lembra que a gente pegava o pincel, molhava no monômero, encostava no polímero, fazia uma bolinha e levava em cima do dente preparado e fazia um casquete de acrílico? É nessa técnica que você vai acrescentar a resina acrílica na palatina desse gig, aumentando a espessura. Porque se você pegar o pote d'água e manipular um monte de resina, colocar nessa palatina, você vai aumentar muito a espessura e vai passar do ponto que você precisava. É pouca coisa. Às vezes, com um acréscimo de 1, 2 milímetros, já gerou a desoclusão da região posterior. Então, eu preciso ter esses conceitos antes de começar a prática clínica.
Porque senão na clínica as coisas não dão certo. Eu acabo me frustrando. Eu vou falar, nossa, odontologia de todo mundo dá certo. O professor Paulo Henrique faz os trabalhos dele, dá tudo certo. Tudo que eu faço dá errado, professor. Odontologia não é para mim. Então, eu preciso entender esses conceitos antes de ir para a clínica, ok? Turma, menos de 1 minuto, já vou abrir outra sala e vou disponibilizar o link lá no nosso grupo, ok? Ok. Professor, quando voltar eu tenho outra dúvida.